Bom, certamente, se vocês estão acompanhando a comunidade, vocês estão ligados em um sujeito chamado Felipe Neto. Um sujeito bastante controverso e que, vez ou outra, fala alguma coisa que acaba virando um meme ou sendo motivo de chacota para a semana inteira. Bom, cara, eu fiquei sabendo de uma coisa bem recente feita pelo Nelipe Feto que eu achei impressionante, que foi que ele foi até o PV de uma pessoa, ou melhor, um atleta, perguntar se ela era bolsonarista. E isso fez ele virar chacota para muita gente. Muita gente começou a cair em cima dele falando: ô, veja só, me diga em quem você votou. Principalmente levando em consideração algo que ele havia postado no dia anterior. Cara, Felipe Neto ele conseguiu postar uma coisa que deu tanto que falar que o próprio deletou o post. Porém, mesmo ele deletando, continuou virando meme. E isso é algo que deu tanto que falar que vai ser o que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo. E bom, eu sou o Gilson Mix e, bom, eu não ia fazer esse vídeo, na verdade eu não estava nem pretendendo fazer vídeo agora, nem hoje. Porém, esse caso eu achei bem interessante, eu acho que eu deveria comentar sim. Vocês sabem, está acontecendo as Olimpíadas. Vários atletas estão ganhando medalha e vários atletas estão representando o Brasil e os seus respectivos países. Ou seja, quem é canadense está representando o Canadá, quem é brasileiro está representando o Brasil e por aí vai. Correndo um evento bem famoso, bem popular e o principal, que está sendo bem controverso, justamente por conta das Olimpíadas serem em Paris. Considerado a sede do anticristo para algumas pessoas e também a sede de um sujeito chamado Lacron, que apesar de ser um sujeito bem controverso, tem coisas ali que as pessoas criticam mais do que outras. E, no geral, teve atletas brasileiras que estão de fato desempenhando um ótimo papel e sendo bastante aplaudidas, e principalmente trazendo medalha para casa. O grande problema, né, aproveitar que eu falando na questão de medalha, é algo bem triste que está acontecendo, que é o fato de que algumas atletas estão sendo taxadas, no caso a maioria, né, estão sendo taxadas com a premiação que elas ganham. Porque o que acontece é o seguinte, galera, existe de fato uma lei no Brasil do qual deixa claro que qualquer tipo de premiação que você ganha, ela será taxada. Não a premiação em si, obviamente. Isso aí não tem como tu taxar diretamente a medalha. Mas, por exemplo, o dinheiro que você ganha com ela. Por quê? Acontece uma coisa bem interessante nas Olimpíadas. Quando você ganha uma medalha, né, vamos supor, você ganha medalha de ouro. Você vai ganhar uma quantia de dinheiro. Medalha de prata, uma quantia menor. Medalha de bronze, uma quantia muito melhor. Tá. Essa quantia que você ganha, acreditem vocês ou não, mas ela é taxada. E isso acontece no Brasil. Cara, eu fui mais atrás e eu vi que isso foi uma lei que parece que foi sancionada em 2014, mas ela já existia antes, só que ela foi renovada, rebatizada. Mas de resumo, se você ganhar alguma coisa, vão taxar você da forma mais escrota possível. Porém, seguindo esse evento, né, que aconteceu principalmente com uma outra atleta e que voltou a acontecer com essa, né, aconteceu uma coisa bem interessante. A Receita Federal chegou a fazer uma publicação, né, que obviamente levou nota, por isso que está aparecendo aqui, mas foi o seguinte: você sabia, vamos lá, você sabia? Medalhas, troféus e prêmios recebidos em eventos esportivos oficiais no exterior, como Olimpíadas, são isentas de impostos. A Receita Federal publicou isso e até o momento não apagou, diferente do Nelipe Feto, que apagou a publicação dele. Bom, fez uma publicação aqui e obviamente essa publicação tomou nota, onde eles comentaram o seguinte: não existe isenção de impostos de renda sobre o prêmio em dinheiro recebido pelos atletas. Eles serão obrigados a declarar e a pagar tributo devido ao ganho do capital. Caso soneguem, pena de até 2 anos de prisão, segundo a lei. Aí cita que a lei é fins. E é aquilo, né? Isso aqui, sinceramente, eu acho um absurdo. E isso aqui bate muito com algo que eu já havia comentado anteriormente. E aqui eu vou pronunciar. Bom, já me perguntaram a respeito qual é a minha opinião sobre a isenção de impostos e afins. Eu já me pronunciei sobre isso e a minha resposta é o seguinte: acho um absurdo a quantidade absurda, real, de imposto que nós pagamos no Brasil. Para você ter uma ideia, a quantidade de imposto que a gente paga era para a gente ser um país de primeiro mundo. E aí entra 2 problemas que é a minha maior crítica ao imposto. Primeiro, a não utilização dele, afinal, a gente dá muito do nosso dinheiro em imposto. E esse dinheiro não só não volta para a gente, como acaba não voltando nem mesmo em serviços básicos. E aí entra o outro problema, que é a questão da corrupção. Porque sim, infelizmente, essa quantidade absurda de imposto serve somente para nutrir aquela galerinha específica. E essa é a minha grande crítica do imposto. Ou seja, sou contra a alta quantia do imposto e o fato do imposto que a gente dá não ser utilizado. Porém, eu reconheço que o imposto em si, se ele for utilizado para um país que funciona e um sistema que funciona, ele dá certo.
Não é à toa que existem muitos países por aí que cobram impostos e alguns até que cobram imposto bem alto e são desenvolvidos. Ou seja, no caso do Brasil, o problema está justamente na quantidade absurda de imposto que a gente paga e justamente no fato de que o dinheiro arrecadado do imposto não é utilizado para o que deveria ser utilizado. Se ele fosse utilizado para o que deveria e se ele voltasse para a gente, eu tenho certeza que você concordava. Eu tenho certeza que, por exemplo, o imposto de importação que a gente paga para um monte de coisa, se ele fosse usado para investir em ferrovias, em infraestrutura no geral, tipo construção de ruas, estradas e afins, eu tenho certeza que você pagaria esse imposto. Mas não, você paga muito imposto para carro, qualquer coisa que você vai fazer, até para você morar. Porém, esse imposto ele não volta em ruas, né? A segurança continua ruim, as infraestruturas continuam ruins, as pontes continuam ruins, portanto, você reclama do imposto. Simples. Esse é o maior problema do imposto brasileiro. Vamos lá. Tá. E é bizarro ver isso, né? Receita Federal, que tem um símbolo bem interessante, né? Eu sempre achei interessante o símbolo da Receita Federal, porque eu nunca vi ninguém zoando. Receita Federal tomou nota, né? Sim, medalhas são taxadas e para mim isso é um absurdo porque não faz sentido, é uma premiação que você recebe. E aí entra uma outra questão que eu não citei, que não é nem a questão mas é para beneficiar isso e aquilo. Cara, não faz sentido. Não faz sentido taxar uma premiação. E isso para mim é bizarro, tá ligado? Além disso, voltando para a publicação desse cara aqui, ele alega, além desse lance da medalha ser taxada, algo que envolve a Janja, né? Que ela foi uma leca que ela foi para Paris, né? Com 83 mil, que se eu não me engano teria sido com dinheiro do governo, e a galera tava criticando o fato de que, mas ela não tem nenhum título do governo. Bom, isso aí é uma coisa que eu vou só colocar na tela, porque eu não vou me aprofundar nisso, afinal, o foco aqui é na publicação que o Nelipe Feto apagou. Sim, publicação feita no dia 5, às 2 horas da tarde, onde ele falou sobre essa tal de Rebeca Andrade. Bom, quem é essa Rebeca Andrade, Gilson? Bom, ela é uma atleta que está concorrendo nas Olimpíadas, está ganhando várias premiações e, inclusive, ela foi um destaque. Por quê? Quando ela ganhou sua respectiva medalha, todas as atletas que estavam no pódio começaram a fazer poses e afins e esse pódio ele entrou para a história, principalmente para aquela galera mais identitária, como as Olimpíadas aonde a galera que ficou no pódio eram negra. Aí começaram a argumentar que esse pódio foi representativo, um pódio que entrou para a história. Teve até lance, né, envolvendo a Michelle Obama, que chegou a falar coisa. Ou seja, esse é considerado um pódio histórico, gerou todo aquele lance, afins. Porém, o ponto não é nem esse, o ponto não é nem o fato de ter sido um pódio histórico. O ponto que foi mais levantado foi o fato de que a Rebeca Andrade chegou a dizer em uma entrevista que ela não queria falar inglês e que não se sentia confortável em falar inglês. Afinal, ela era brasileira e queria falar brasileiro, ou melhor, português. Isso foi algo que foi muito bem visto e é aquilo. Ninguém está se importando com política aqui. Realmente teve lá aquela questão do pódio aí, que isso aí já é mais para quem é mais identitário, porque campeão é campeão, não importa sua cor, sua raça, você é um campeão, não importa. Porém, esse é o ponto. Todo mundo está unido porque, queira ou não queira, uma brasileira ganhou uma medalha. Isso que importa, não é? Bom, porém, entra o ponto bem interessante aqui. Começaram ali a querer perseguir atletas que estavam ganhando, de certa forma, ali alguma premiação. Por exemplo, teve uma atleta anterior, que se eu não me engano foi no judô e afins, ela chegou a ganhar uma premiação em medalha, foi uma ótima atleta, ganhou isso e aquilo, porém começaram a perseguir ela de formas totalmente sem nexo. Primeiro começaram a alegar que ela só chegou onde ela estava porque ela era negra, o que logo foi desmentido pela galera, já que queira ou não queira foi pelo talento dela. E logo depois começaram a querer alegar que essa atleta era bolsonarista. Tipo, começaram a querer arruinar a imagem dela. Tipo, isso é bizarro. É bizarro porque o que está acontecendo nessas Olimpíadas é... Beleza, você foi um ótimo atleta, beleza, mas em quem você votou? Em quem você votou? Você votou no Lula? Você votou no Bolsonaro? Em quem você votou? Tipo, dependendo de quem você vota, você é ou vaiado ou aplaudido. Porém, um post bem interessante que foi apagado pelo Felipe Neto foi esse aqui. Vai lá. Após todo esse lance aqui que aconteceu com essa outra atleta que sim, é essa Rebeca aqui. Vamos lá. Ele comentou o seguinte. Rebeca não é bolsonarista. Isso foi dito por ela publicamente em 2022. Parem de espalhar fake news. Olha, é aquilo, realmente, se a pessoa é bolsonarista, o caramba, isso aí pouco importa, até porque está representando o Brasil, todo brasileiro vai torcer por ela. Fatos, não é assim que funciona? Tá. Aí entra a parte que repercutiu e que a galera começou a zoar o Nelipe Feto, que foi essa aqui. Quando perguntei a ela, no privado, se ela apoiava Bolsonaro, a resposta foi, claro que não. Mano,
qual é o nível que a pessoa tem que estar para chegar no PV da pessoa e falar: ei, em quem você votou? Fala aí para me poder. Não, na moral, não sei o que. Tá. Parem de querer cooptá-la politicamente. Ela é um orgulho do país inteiro. Mano, isso aqui foi algo que foi tão controverso que eu acredito que tenha sido um dos motivos, ou talvez o motivo, não sei, dele ter apagado essa publicação. Que sim, isso aqui foi apagado, tá? A única forma de você encontrar é através dos arquivos, que sim, a galera correu para arquivar, afinal, foi apagado, porém, é aquilo. Foi publicado por ele. E esse post, ele deu muito o que falar, porque é o seguinte: um dia após ele fazer essa publicação, o próprio Felipe Neto havia feito um outro post onde ele falou o seguinte: estou ficando seriamente preocupado com o meu cérebro e vou marcar um neurologista. Os lapsos de memórias não param. Começou depois da pandemia. Nesse momento eu acabei de esquecer a minha própria idade por 10 segundos. Não tô zoando. Tô ficando preocupado, real. E é aquilo, tá ligado? Felipe Neto, ele um dia antes fez esse negócio de em quem você votou. Um dia depois, tô com saúde isso e aquilo. Obviamente, se ele tá com problema de saúde, realmente espero que ele lide. Tem toda aquela questão, né? Beleza, bacana, se cuida. Mas a galera começou a cair em cima dele, com o Joaquim Teixeira falando: beleza, mas em quem seu neurologista votou? Cara, isso aqui é algo muito bizarro, porque, mano, aonde já se viu você chegar no PV de uma pessoa e perguntar em quem você votou? Mano, imagina só se, sei lá, você vai ser atendido no médico, alguma coisa acontece. Mano, se isso já está acontecendo nas Olimpíadas, imagina em um outro possível evento. Imagina você deixar de acompanhar uma pessoa por opinião política, ou pior, imagina só, você, vamos supor que você é um atleta, né? Você é um atleta, inclusive a galera comentou sobre isso aqui. Imagina só você ser um atleta e do nada um cara de mais de 1 milhão de seguidores no Twitter chega e fala: me dizem quem você votou. E é claro que Nelipe Feto, obviamente, virou meme. A galera começou a fazer meme com ele. A galera chegou e falou. A galera começou a pegar filmes, né, trechos de filmes, colocando Felipe Neto perguntando em quem você votou. E a galera fez esse outro aqui que eu achei bem interessante, tá? Não nego. Você pode parar um segundo? Quero saber em quem você votou antes de te apoiar. Antes de me atender, em quem você votou? Jack, em quem você votou? Cara, isso aqui é uma coisa muito bizarra, porque isso aqui é algo completamente irrelevante. Realmente, é como eu disse e eu repito, você vai estar torcendo por qualquer pessoa, não importa se ela seja de direita ou de esquerda, afinal, ela está representando o Brasil. Você vai chegar com uma pessoa e perguntar para que se ela votou no Bolsonaro ou no Lula. E se ela tivesse votado no Bolsonaro, hein? Você não vai torcer por ela? Ela não está representando o Brasil? E esse é aquele outro ponto. E se ela tivesse votado em algum membro do MBL, em algum gado do MBL, ou tivesse votado em algum membro da esquerda, você ia deixar de certo modo, torcer para ela? Então quer dizer que você não torce por alguém porque ela representa o seu país, mas sim porque ela representa o seu lado político ou o seu viés político? Cara, isso aqui é algo extremamente problemático e é algo que, sinceramente, como eu disse e eu repito, não sei nem se eu vou postar esse vídeo, porque isso aqui para mim é algo extremamente relevante. E obviamente, né, depois que deu esse BOzinho, Nelipe Feto foi lá e apagou essa publicação, mas é aquilo, tudo tá salvo e tudo tá registrado. Bom, Rebeca foi obviamente uma grande atleta, conseguiu ganhar medalhas pro Brasil, assim como aquela outra atleta que eu não me recordo agora o nome, porque muita atleta e muita coisa que eu faço, porém ela ganhou medalha e começaram a querer alegar que ela é bolsonarista, enfim, dane-se, isso aí é o menor dos problemas, afinal o atleta ele treinou por anos, por meses, por dias, vai dizer que a política dele agora importa? Então quer dizer que dane-se, né? Ele treinou dias e dias? Não, ninguém você votou. Bom, obviamente, né, comentem aí qual é a sua opinião sobre essa postagem do Nelipe Feto e me digam qual é a sua opinião no geral. Me digam qual é a sua opinião também a respeito dos impostos, né? E se faz sentido para você, de certo modo, haver um imposto para medalha. Mano, isso não faz sentido. Obviamente, eu finalizo com esse ponto, né? Beleza, impostos, se ele for em uma quantia pequena e ele for utilizado pra gente, né? Beleza, para manter o Estado, mas utilizado pra gente, ter infraestruturas, ter ruas, ter estrada, ter mantimento, enfim, beleza, ótimo. E o principal, entre o ponto, não faz sentido imposto em coisas, bom, medalha, aonde já se viu, você ganhar um prêmio. Então, bom, esse é o meu resumo e realmente me digam qual a opinião de vocês sobre esse vídeo. Tamo junto.